Você já parou para pensar que a solução de todos os seus problemas está em uma única palavra? Isso mesmo. Todos eles, seja dinheiro, saúde, relacionamentos, carreira, felicidade, uma palavra. E o mais louco, a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando isso. Elas correm atrás de cursos, livros, estratégias, mas continuam quebradas, tristes e perdidas. Sabe por quê? Porque elas estão focando nas ferramentas erradas. Agora deixa eu te contar. Essa palavra é a palavra mais poderosa da sua vida. E o curioso é que talvez, até agora, você nunca tenha entendido o verdadeiro significado dela. Você já parou para pensar por que, mesmo tentando de tudo, sua vida parece estar travada no mesmo lugar? Você trabalha duro, tenta ser uma boa pessoa, lê alguns livros de autoajuda, assiste vídeos motivacionais e mesmo assim, as dívidas continuam ali. Os problemas no trabalho continuam ali. Aquela sensação de que falta alguma coisa continua ali. Eu sei exatamente o que é isso, porque eu já estive nesse mesmo lugar. E o que eu vou te contar agora pode ser desconfortável, pode até te irritar num primeiro momento, mas se você realmente absorver, vai entender por que eu digo com tanta convicção. A palavra que pode resolver seus problemas rapidamente é atitude. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha acabado de olhar minhas contas. Mais uma vez o saldo era negativo. Na época, eu ganhava cerca de $4.000 por ano e devia mais de 6.000. Hoje pode parecer pouco, mas naquela época e nas condições em que eu vivia, era um buraco sem fundo. Era como se todo o esforço que eu fazia simplesmente evaporasse. Cada vez que eu tentava um novo emprego, cada vez que eu arriscava alguma coisa nova, parecia que dava errado. E por mais que eu tentasse pensar positivo, o medo voltava. Aquela voz interna dizia: você não nasceu para ter dinheiro. Você vai ser pobre a vida inteira. Aceite isso. Sabe aquela sensação de que o universo inteiro está conspirando contra você? Eu sentia isso todos os dias. Foi então que eu conheci Earl Nightingale. E olha, no começo eu nem entendia metade do que ele falava. Quando ele dizia que tudo na minha vida era um reflexo da minha atitude, eu ficava revoltado. Como assim? Então eu era o culpado por estar quebrado? Era culpa minha ter crescido em um bairro pobre? Era culpa minha ter tido uma educação precária? Era minha culpa não ter oportunidades? Eu não aceitava. Mas a verdade é que, sim, era. E olha, pode ser duro ouvir isso, mas eu preciso te falar com toda a honestidade. Enquanto você continuar colocando a culpa nas circunstâncias, nas pessoas, no governo, no seu chefe, na crise, você vai continuar exatamente onde está. Earl me explicou de uma forma que eu nunca mais esqueci. Ele disse: Bob, existe uma força invisível, uma energia, que está fluindo para dentro de você o tempo todo. Essa energia é neutra. Ela não é boa nem ruim. Ela simplesmente é. O que você faz com ela é o que determina os seus resultados. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Ele desenhou num papel o que depois eu chamaria de o meu mapa de vida. Um círculo com 3 partes: mente consciente, mente subconsciente e corpo. Na mente consciente, eu crio os pensamentos. Eu escolho o que pensar. Na mente subconsciente, esses pensamentos viram sentimentos, emoções profundas que moldam minhas ações. E o corpo é o instrumento que transforma tudo isso em resultados. E sabe o que é mais assustador? Que durante anos, eu deixei minha mente consciente ser alimentada pelo medo, pela preocupação, pelo sentimento de escassez. Eu nem percebia, mas eu acordava todos os dias com os mesmos pensamentos negativos. Pensava em contas, em dívidas, em fracassos, em rejeições. O que eu não sabia é que cada um desses pensamentos estava sendo gravado no meu subconsciente, gerando sentimentos de derrota, de impotência, de medo. E esses sentimentos estavam me conduzindo a comportamentos autodestrutivos. Eu procrastinava, eu me sabotava, eu desistia antes de tentar, eu me afastava de oportunidades. E o resultado? Mais escassez, mais frustração, mais medo. Existe uma pesquisa da Universidade de Stanford
que comprova que mais de 90% das decisões que tomamos diariamente são guiadas pelo nosso subconsciente. Isso significa que, mesmo que racionalmente você queira mudar, se sua programação interna estiver te puxando para baixo, você vai continuar repetindo os mesmos erros, os mesmos padrões, como um disco riscado. E sabe o que é mais irônico? Que a maioria das pessoas nunca para olhar para isso. Elas querem ganhar mais dinheiro, mas continuam pensando como pessoas quebradas. Elas querem melhorar os relacionamentos, mas continuam alimentando pensamentos de rejeição e desconfiança. Elas querem ser felizes, mas começam o dia reclamando. Eu comecei a mudar isso quando tomei a decisão mais importante da minha vida: assumir 100% de responsabilidade pela minha atitude. Eu comecei a observar cada pensamento. A cada vez que a preocupação aparecia, eu me perguntava: isso está me levando para onde eu quero? Quando o medo surgia, eu perguntava: isso é real? Ou é só uma história que eu estou contando para mim mesmo? E eu comecei a escolher pensamentos melhores. Pensamentos de prosperidade, de possibilidade, de crescimento. No começo foi difícil. Claro que foi. Meu cérebro estava condicionado ao fracasso por anos, mas eu persistia. Eu me forçava a encontrar uma perspectiva positiva, mesmo nas piores situações. Teve um dia, eu estava dirigindo por uma estrada gelada em Toronto. O carro era velho, o motor falhava, o tanque de gasolina quase vazio. E eu pensava: meu Deus, como é que eu vim parar nessa situação? E aí, naquele instante, eu respirei fundo e pensei: Bob, é aqui que a mudança começa. Não importa onde você está agora. O que importa é para onde você vai. Eu repeti isso várias vezes, como um mantra, enquanto dirigia. Naquela noite, eu fui para casa, peguei um papel e escrevi: a partir de hoje, minha atitude será minha maior riqueza. E sabe o que aconteceu? Nada mágico no dia seguinte. Mas pouco a pouco, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a encontrar pessoas diferentes, oportunidades começaram a surgir, minha mente ficou mais clara. Eu comecei a agir de forma diferente. Em poucos anos, eu estava ensinando milhares de pessoas, viajando o mundo, construindo uma fortuna, fazendo o que eu amava. Mas tudo começou ali, naquele momento em que eu assumi o controle da minha atitude. E agora, eu quero te perguntar, com toda a sinceridade: você está pronto para fazer o mesmo? Você está disposto a parar de culpar os outros? A parar de se fazer de vítima? Está preparado para assumir o volante da sua vida? Porque, meu amigo, minha amiga, se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. O mundo lá fora não vai mudar. As contas não vão desaparecer. As oportunidades não vão cair no seu colo. Mas quando você muda por dentro, tudo ao seu redor começa a se transformar. Eu quero te propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, só 7 dias, quero que você preste atenção em cada pensamento que surgir na sua cabeça. Quando vier um pensamento de medo, troque por um pensamento de coragem. Quando vier um pensamento de escassez, substitua por um pensamento de abundância. Quando vier o pessimismo, escolha o otimismo. E mais importante, haja como se já fosse a pessoa que você deseja se tornar. Caminhe como alguém de sucesso. Fale como alguém de sucesso. Pense como alguém de sucesso. Não espere se sentir motivado. Haja primeiro e a motivação virá depois. Lembre-se, sua vida hoje é apenas o reflexo acumulado da sua atitude nos últimos anos. Mas a boa notícia é que você pode começar a mudar esse reflexo agora mesmo. Uma decisão nasce um pensamento, uma nova atitude. É isso que separa o fracasso da vitória, a escassez da prosperidade, a frustração da felicidade. E eu tô aqui para te dizer, de alguém que saiu do fundo do poço, que essa mudança é possível. Eu sou a prova viva disso. Muita gente ainda acredita que atitude é simplesmente pensar positivo, que basta acordar de manhã, olhar no espelho e dizer algumas frases de efeito, como se isso fosse resolver todos os problemas da vida. Mas deixa eu te contar uma coisa.
Essa é uma das maiores armadilhas que existem no mundo do desenvolvimento pessoal. A atitude verdadeira, a que realmente transforma sua vida, vai muito além de palavras bonitas ou de um pensamento passageiro de otimismo. Ela é a combinação de 3 elementos que estão constantemente moldando a sua realidade: o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Eu gosto de chamar isso de o triângulo invisível, porque você não vê, mas ele está aí, o tempo todo, determinando tudo o que você atrai, tudo o que você vive, tudo o que você conquista ou deixa de conquistar. Vamos começar pela primeira ponta desse triângulo: os pensamentos. Eles são a origem de tudo. Cada resultado que você tem hoje começou com um pensamento. Mas aqui tem um detalhe que quase ninguém te conta. Você pode até não controlar o primeiro pensamento que surge na sua mente, mas você sempre pode escolher manter ou descartar esse pensamento. É como se a sua mente fosse uma estação de rádio, e pensamentos de todo tipo passam por ela o dia inteiro. Alguns são de medo, outros de escassez, outros de possibilidade, de entusiasmo, de coragem. A questão é, em qual frequência você decide sintonizar? Porque o pensamento que você escolhe manter vai para a segunda ponta desse triângulo, os sentimentos, e é aqui que a maioria das pessoas se perde. Porque elas acham que pensamento e sentimento são a mesma coisa, mas não são. Você pode pensar em dinheiro e se sentir ansioso. Pode pensar em sucesso e sentir medo. O pensamento é racional. O sentimento é emocional, é visceral. É aquilo que você sente no peito, na barriga, na pele. E sabe o que acontece quando você repete um pensamento muitas vezes? Ele vira um sentimento dominante. Por exemplo, se você passa o dia inteiro pensando nunca tenho dinheiro suficiente, cedo ou tarde, esse pensamento vai se transformar em um sentimento de escassez, de insegurança, de frustração. E sabe o que vem depois? A terceira ponta do triângulo: a ação. Porque o seu corpo sempre reage ao que você sente. Se você se sente desanimado, sua postura muda, sua voz muda, sua energia muda e, principalmente, suas decisões mudam. Você deixa de fazer aquela ligação importante. Você adia aquela conversa. Você não manda aquele currículo. Você não investe naquela ideia e, no final, você reforça o ciclo de escassez. Foi exatamente isso que aconteceu comigo durante anos. Eu pensava que nunca ia conseguir sair das dívidas. Sentia ansiedade e desespero. E, como resultado, eu tomava decisões cada vez piores. Um exemplo claro disso foi quando eu recusei uma oportunidade de trabalho em uma empresa maior, só porque achava que não era capaz. Eu criei uma história na minha cabeça de que eu não era bom o suficiente. E essa história virou meu sentimento dominante, que, por sua vez, ditava minhas ações, ou melhor, minha falta de ação. Mas sabe o que me abriu os olhos? Foi quando eu comecei a estudar como os grandes líderes pensam, como as pessoas de sucesso operam. Eu percebi que eles também sentiam medo, também tinham dúvidas, mas eles escolhiam conscientemente os pensamentos que alimentavam. E mais importante, eles criavam sentimentos alinhados com os resultados que desejavam e agiam mesmo quando não se sentiam prontos. Um exemplo que me marcou muito foi o da Oprah Winfrey. Quando ela era criança, passou por abusos, pobreza, rejeição. Tudo apontava para que ela tivesse uma vida de fracasso. Mas ela decidiu quebrar o ciclo. Ela começou a visualizar uma vida diferente, a alimentar pensamentos de poder, de propósito, e mesmo nos momentos de maior dor, ela escolhia se mover, dar o próximo passo, fazer o que precisava ser feito. Hoje, ela é uma das mulheres mais influentes do mundo. E aí vem a grande pergunta que eu quero te fazer agora. Como está o seu triângulo? Que tipo de pensamento você tem mantido? Que tipo de sentimento tem dominado o seu corpo? E que tipo de ações você tem tomado? Eu vou te dar um exemplo prático, algo que você pode aplicar ainda hoje. Pegue um caderno e escreva 3 colunas. Na primeira, anote os pensamentos que você mais tem durante o dia. Seja honesto. Na segunda,
Descreva os sentimentos que esses pensamentos te geram. E na terceira, anote quais ações você tem tomado como consequência disso. Vou te dar um exemplo real. Pensamento: eu nunca tenho dinheiro suficiente. Sentimento: ansiedade, medo, frustração. Ação: evitar olhar o extrato bancário, adiar pagamentos, não buscar novas fontes de renda. Agora, veja o que acontece quando você muda o pensamento. Novo pensamento: oportunidades de ganho estão surgindo para mim todos os dias. Novo sentimento: otimismo, entusiasmo, curiosidade. Nova ação: pesquisar formas de renda extra, fazer networking, estudar sobre finanças. E aqui tem um dado muito interessante que reforça isso. Segundo um estudo da Harvard Business School, pessoas que praticam diariamente a visualização positiva e tomam ações congruentes com seus objetivos têm 47% mais chances de alcançar metas financeiras em até 6 meses. Isso é ciência, não é misticismo. Mas olha, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Reprogramar sua mente, alinhar seus sentimentos e ajustar suas ações é um processo. E às vezes, você vai falhar. Vai cair em velhos padrões. Vai se pegar de novo alimentando pensamentos de medo. Eu também passei por isso. Até hoje, de vez em quando, minha mente tenta me sabotar. Mas a diferença é que agora eu percebo o padrão na hora e corrijo imediatamente. Teve um dia, já depois de ter construído boa parte da minha carreira, que eu recebi uma notícia que poderia ter me derrubado. Um contrato milionário que estava praticamente fechado foi cancelado de última hora. Eu senti aquele velho frio na barriga, aquele medo familiar. Mas eu me levantei, fui até o banheiro, me olhei no espelho e disse para mim mesmo: Bob, você sabe o que fazer. Escolha o pensamento certo, sinta o que precisa sentir e haja como o profissional que você é. Naquela mesma semana, fechei um outro contrato, ainda maior. E é isso que eu quero que você entenda. Você nunca vai controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas você sempre pode controlar o que acontece dentro de você. O seu poder não está no mundo externo. Ele está na forma como você pensa, sente e age diante do que acontece. Por isso, meu convite para você é simples, mas poderoso. Durante os próximos 5 dias, escolha conscientemente os seus pensamentos. Quando perceber um pensamento negativo, troque por um pensamento que te fortaleça. Quando sentir medo, respire fundo e escolha um novo sentimento. E mais importante, tome uma ação, por menor que seja, que esteja alinhada com a realidade que você deseja criar. Porque no final das contas, o mundo só te dá aquilo que você está disposto a criar de dentro para fora. E a chave para isso é o equilíbrio perfeito entre pensamento, sentimento e ação. Esse é o verdadeiro significado de atitude. A maioria das pessoas vive acreditando que não tem controle sobre os próprios pensamentos. Elas acham que o que passa pela mente é algo automático, inevitável, como se fossem vítimas de uma programação que alguém colocou lá e elas simplesmente precisam aceitar. Mas eu aprendi da forma mais dura possível que isso não é verdade. Você tem o poder de escolher os seus pensamentos, e essa escolha é o primeiro passo para mudar qualquer resultado na sua vida. Eu lembro de um dia, estava no meu escritório, olhando pela janela, com a cabeça cheia de preocupação. Tinha contas chegando, compromissos a cumprir, e por mais que eu tentasse me concentrar, a minha mente só sabia repetir: e se tudo der errado? Aquela era uma conversa interna que eu já conhecia bem. Eu já tinha passado por ela antes. E sabe o que eu fazia antigamente? Eu simplesmente deixava o pensamento dominar. Me afundava naquela energia e deixava que o medo guiasse o meu dia. Mas naquele momento, eu parei. Respirei fundo e me lembrei de tudo que eu havia aprendido com Earl Nightingale. Me perguntei: Bob, isso que você está pensando agora vai te levar mais perto ou mais longe do que você quer? A resposta foi óbvia. Eu estava alimentando a preocupação e ela estava me paralisando. Então,
Conscientemente, comecei a substituir aquele pensamento por outro. Algo como: eu sempre encontro uma solução. Já superei problemas maiores que esse, e vou superar esse também. Repeti isso em voz alta. Não uma, nem duas, mas umas 20 vezes. E a cada repetição, eu senti minha energia mudando. Eu levantei da cadeira. Comecei a ligar para pessoas, tomar decisões, agir. No final daquele dia, uma situação que parecia um problema sem saída se resolveu de uma forma que eu jamais teria imaginado naquela manhã. Essa capacidade de escolher os pensamentos é o divisor de águas entre as pessoas que vivem reagindo e as que criam a própria realidade. Pesquisas da Universidade de Harvard mostraram que pessoas que praticam intencionalmente a substituição de pensamentos negativos por positivos têm níveis de felicidade até 30% maiores, mesmo em meio a dificuldades. E é aqui que muita gente se sabota, porque elas pensam que precisam esperar se sentir melhor para começar a pensar melhor. Mas não é assim que funciona. Primeiro você escolhe o pensamento, depois o sentimento muda. Não é o contrário. A mudança começa com uma decisão consciente. Então agora, eu quero que você pare e pense. Quantos pensamentos ao longo do dia você tem deixado entrar na sua mente, sem filtro? Quantas vezes você repete as mesmas histórias de fracasso, de escassez, de medo? Se você continuar alimentando os mesmos pensamentos, os sentimentos vão ser os mesmos, as ações vão ser as mesmas e os resultados, adivinha? Também. É hora de assumir o controle. Escolha com cuidado o que você vai permitir permanecer na sua mente. Lembre-se sempre, você não é o seu pensamento. Você é quem escolhe o próximo pensamento. E é essa escolha, repetida todos os dias, que vai redesenhar completamente a sua vida. A sua vida hoje é o resultado exato da energia que você tem emitido. Eu sei que essa afirmação pode incomodar, pode até parecer injusta, mas é a mais pura verdade. Tudo o que você atrai, cada situação, cada pessoa, cada desafio, cada oportunidade ou a falta dela, é um reflexo direto da sua atitude. Não importa o quanto você trabalhe, o quanto você estude, o quanto você deseje algo. Se a sua atitude estiver desalinhada, os resultados vão continuar te contrariando. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu vivi os dois lados dessa moeda. Houve uma época em que, mesmo já entendendo os princípios do sucesso, eu me peguei mergulhado em um ciclo silencioso de reclamação. Eu acordava, e antes mesmo de começar o dia, já vinha aquele pensamento: as coisas estão mais difíceis do que nunca. Isso foi numa fase em que os contratos estavam diminuindo, as palestras rareando e as contas se acumulando. Por mais que eu soubesse o que fazer, eu estava vibrando escassez, transmitindo preocupação, carregando uma energia que afastava as oportunidades. Foi só quando eu parei e encarei com total honestidade a minha própria atitude que as coisas começaram a mudar. Eu me forcei a encontrar motivos para agradecer, a olhar para as possibilidades, a parar de reclamar. E pouco tempo depois, como num efeito dominó, os convites voltaram, os contratos aumentaram e a vida retomou o fluxo de abundância. Não foi coincidência, foi consequência. As pessoas tendem a esquecer que o mundo funciona como um espelho. Você sorri para ele e ele te devolve um sorriso. Você fecha a cara e ele faz o mesmo. É simples assim, mas mesmo sendo simples, a maioria insiste em ignorar. Quantas vezes você já saiu de casa com uma atitude negativa e acabou atraindo exatamente o que mais temia? Um atraso, um cliente difícil, uma discussão desnecessária. E quando eu falo em atitude, não estou falando apenas de pensamento. Estou falando do conjunto. O que você pensa, o que você sente e como você age. Não adianta ter pensamentos positivos se o seu corpo está contraído, se a sua linguagem corporal expressa medo, se suas ações são de desânimo. Tudo isso comunica, tudo isso vibra. Eu quero te convidar a fazer um teste simples, mas poderoso. Nos próximos 3 dias, observe como as pessoas reagem a você. Preste atenção nos olhares, nas respostas, nos gestos.
você vai perceber que a forma como o mundo te trata muda de acordo com a energia que você projeta. Quando você está bem, tudo flui. As portas se abrem, as pessoas te escutam com mais atenção. As oportunidades surgem de onde você menos espera. Um exemplo clássico disso foi Mike Tyson, um homem que tinha tudo para viver com abundância, mas que cultivou por anos uma atitude destrutiva. E o resultado foi previsível. Perdeu fortuna, carreira e liberdade. Isso mostra que nem o talento, nem o dinheiro, nem as conexões conseguem sustentar uma vida de sucesso se a base, a atitude, estiver errada. E agora, olhando para sua própria vida, pare e pense: qual é o padrão que você tem alimentado? Você tem vibrado confiança, ou medo, gratidão, ou reclamação, soluções, ou problemas? Lembre-se, a vida vai te entregar exatamente o que você continuar enviando para ela. Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é que a sua atitude é o ponto de partida de tudo. Não importa onde você esteja agora, nem quais sejam os desafios, nem o tamanho dos problemas, a forma como você escolhe pensar, sentir e agir vai definir o que vem a seguir na sua vida. Essa é a chave. Esse é o poder que sempre esteve nas suas mãos, mesmo que você não soubesse disso até hoje. Agora, se você realmente quer continuar essa transformação e dar o próximo passo, tem outro vídeo aparecendo aí na sua tela, pronto para te ajudar a subir mais um degrau na sua evolução. Porque lembra, a meta aqui é simples: ser 1% melhor do que você é agora. E acredite, esse próximo conteúdo vai te ajudar a fazer exatamente isso. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora, e eu te espero no próximo vídeo.